Graça e paz a todos, amém? Bom, vamos aproveitar que já estamos em pé, vamos ler um texto da palavra de Deus, no livro de Colossenses, capítulo 3, e o versículos 1 e 2, capítulo 3 de Colossenses, Paulo escrevendo à igreja, em Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2, amém? Glória a Deus. Todos já conseguiram abrir? Livro de Colossenses, capítulo 3, e os versículos 1 e 2, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus, amém? Diz assim a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, amém? Glória a Deus. Vamos fechar nossas Bíblias, vamos orar nesse momento. Pai, te louvamos e te agradecemos, porque sabemos que a tua palavra é uma bênção. Aplica ao coração dos teus filhos, das tuas filhas nesta noite, e que essa palavra não volte vazia, mas cumpra aquilo que está no coração do Pai. Desde já repreendemos o ladrão da semente, para que não roube o que vai ser semeado nesse instante. Pai, te louvamos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém. Podeis assentar, meus amados irmãos, glória a Deus. Meus amados irmãos, eu sempre me pergunto, quando eu estou conversando com alguém, o que essa pessoa está pensando, né? É uma curiosidade, né? Para sabermos se ela está se agradando da nossa conversa, ou talvez esteja pensando em uma outra coisa, tá? Mas eu quero te fazer uma pergunta: o que você está pensando agora? O que está povoando a sua mente, o que está dominando os seus pensamentos, né? Será que esse pensamento que você está pensando, será que esse pensamento do qual está vindo na sua cabeça agora é algo que agrada a Deus, é algo que te agrada, é algo terreno, é algo sublime que é eterno? Porque muitas pessoas, infelizmente, elas acabam esquecendo que Deus lê os nossos pensamentos, que Deus conhece, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso falar, o nosso deitar, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece você. Então, quando Deus tem esse conhecimento, né, da nossa vida, da nossa história, do nosso pensamento, muitas pessoas acabam esquecendo e ficam pensando todo tipo de coisa ruim e não sabem que Deus está vendo o nosso pensamento instantaneamente. Ou seja, Deus não vai ver numa reprise, Deus não vai ver no videotape, Deus não vai ver numa gravação, Deus não vai ver num raio-x, Deus está vendo agora. É algo, de certo modo, para quem está fazendo ou pensando coisas ruins, é assustador. Porque você está sabendo que Deus está lendo o seu pensamento agora. Deus não vai ler no momento que você se abrir, Ele já sabe o que você está pensando. A Bíblia diz: antes que venham as palavras à boca, Deus já as conhece, Deus já sabe de tudo. Então, muitas vezes, infelizmente, irmãos, nós que somos filhos de Deus, temos uma mente dominada pelos pensamentos das coisas terrenas. E quando eu falo das coisas terrenas, não estou falando só das coisas ruins, que eu falo do pecado, das coisas ruins, como o pensamento ruim, o medo. Não, eu estou falando de pensamentos das coisas do mundo, do trivial, do dia a dia. Como trabalhar, como fazer uma comida, como comer, como andar, como fazer qualquer outra atividade, como namorar, como pensar em fazer alguma coisa. Quantas pessoas estão na igreja, ouvindo uma palavra, e está com a mente tão distante, está pensando no bolo que vai comer depois do culto, está pensando no que vai fazer amanhã, na agenda de quarta-feira, e isso, irmãos, desagrada ao Senhor. Nós temos que ter cuidado, irmãos, para que a nossa mente não esteja em sua totalidade dos seus pensamentos dominadas pelas coisas da terra, ou seja, por aquilo que agrada somente o nosso corpo. Sabe quantos cristãos que estão no culto e já estão pensando no cachorro quente que vai comer no final do culto, já estão pensando na pizza que vai comer? Ou seja, a pessoa nem tá se concentrando na palavra de Deus, nem está entregando o coração para Deus falar, e já está com a mente dominada pelas coisas terrenas. E como eu falei agora há pouco, não estou falando só de coisas ruins, estou falando até coisas da terra que nós gostamos e que tomam o tempo e o espaço das coisas de Deus. Mas duas palavras me chamaram a atenção nesse texto de Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. O primeiro é que Paulo diz assim: procura as coisas que são do alto. Se é para procurar, é porque não é fácil de se encontrar. Não é coisa que a gente encontra em qualquer momento, sabe? Aquelas que você em qualquer momento está pensando em Deus, ou está pensando nas coisas celestiais. A Bíblia está dizendo que nós devemos procurar.
E aquilo que deve ser procurado não é porque é fácil de se encontrar. Não é fácil de nós encontrarmos em nosso pensamento, irmãos, pensamentos bons. Muitas vezes os pensamentos ruins é o que vem tomar mais conta, que vem dominar os nossos pensamentos. É aquele pensamento de medo, é aquele pensamento fraco, é aquele pensamento, sabe, de impotência diante de uma situação, aquele pensamento que acreditamos que Deus muitas vezes esqueceu de nós, esqueceu da nossa família. E aí todo esse tipo de pensamento muitas vezes toma mais espaço do que as coisas de Deus para as nossas vidas, daquilo que Deus tem falado para mim e para você. Então o primeiro ponto desta ministração é que coisas boas têm que ser procuradas, ou seja, não é fácil de se encontrar. Se você passar por uma rua e um terreno baldio aparecer na sua frente, é mais fácil você encontrar ele cheio de mato do que encontrar uma árvore frutífera e ainda mais com fruto maduro para você pegar. Então você imagina que coisas boas na vida não são fáceis de se encontrar. Coisas boas não são fáceis da vida. Imagine coisas espirituais. Muitas vezes você tem que cavar muito, irmãos. Você tem que buscar muito para Deus falar com você. Não que Deus seja difícil, mas porque o mundo que nos cerca, o mundo que te cerca, favorece mais nós absorvermos aquela informação negativa, absorvermos uma palavra ruim, absorvermos o medo do que a verdade. Pode perceber que para onde você olha, seja na internet, seja no seu dia a dia, é mais fácil você encontrar coisas que vão tirar você da presença de Deus, do que coisas que te aproximem do Senhor, amém? Então eu digo que a primeira coisa que eu preciso fazer é procurar, buscar, me empenhar de procurar coisas boas, amém ou não? As coisas que são celestiais, as coisas que são do alto, muitas vezes há uma necessidade de um esforço muito grande da nossa parte. Uma vez o esforço que você está fazendo, que está em casa agora, ou quem está aqui, de ficar concentrado, porque a mente ela está assim, daqui a pouco você começa a pensar, e aí quando você menos vê, você está olhando para o pastor e pensando em outra coisa totalmente diferente do que está sendo ministrado. Por isso que nós devemos trazer o Espírito Santo para ele trazer um domínio, um poder de controlar a nossa mente, o nosso pensamento, para que nós não venhamos a estar com o nosso pensamento livre, fazendo o que nós acharmos melhor, quando na verdade nós devemos colocar o nosso pensamento cativo à operação e à ação do Espírito Santo, amém? A segunda coisa, a primeira é procurar, ou seja, já uma dificuldade, já um desafio para nós buscarmos coisas boas, mas a segunda está escrita aqui, e mantenha o seu pensamento nas coisas do alto, ou seja, além de ser difícil de procurar, porque não se encontra em qualquer lugar, não é uma coisa fácil que você encontra em qualquer esquina, pensamentos bons, a Bíblia diz que também está um desafio de manter aquilo que você encontrou, manter no pensamento as palavras boas, irmãos. Vamos começar uma semana hoje, estamos começando, o primeiro dia da semana é o domingo. Imagine só, você já começar a semana com esta palavra sobre o teu coração, mas muitas vezes, irmãos, nem terminou o domingo, nem terminou o culto de hoje, já tem gente pensando nas coisas ruins que ouviu ou que vai ouvir. Sabe, queridos, o que é que eu estou falando com isso? Que muitas vezes dá tanto trabalho para procurar, como dá muito trabalho para manter o pensamento bom. Os pensamentos ruins vêm toda hora. Vem pensamento ruim de medo, pensamento de doença, de morte, pensamento de abandono. Vem aquela frieza muitas vezes no coração, talvez pela falta, daquela comunhão que você estava habituado. Vem aquela saudade de tempos outrora. Tudo isso aí, irmãos, muitas vezes tira do nosso pensamento aquelas palavras que nós absorvemos, palavras que nos geram alegria, palavras que nos geram esperança, palavras que nos geram fé, e essas palavras vão escanteadas, e quando a gente menos vê, a gente está pensando na coisa ruim. Você já parou para pensar isso? Já aconteceu isso com você? Você está se esforçando para se manter em Cristo, manter aquele pensamento de esperança, em fé, porque alguém orou sobre você, porque alguém tem orado e você tem orado também. Mas aí daqui a pouco vem uma informação negativa, mais pessoas estão morrendo, mais situações ruins, e aí você vem na sua mente, e o pensamento ruim acaba substituindo o pensamento bom. Por isso que é tão importante se manter, procurar e manter. E aí, irmãos, tem 3 coisas importantes que Paulo fala nesse mesmo capítulo, que nós temos que fazer como se fosse uma espécie de etapa para serem praticadas todos os dias. A primeira está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5, abra a sua Bíblia, diz lá: assim façam morrer
tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, a impureza, que é o pensamento ruim, a paixão, os desejos maus, a ganância e a idolatria. Colossenses 3:5. Paulo está dizendo assim: olha, eu quero que vocês aprendam a todo dia mortificar, a matar essa natureza humana, terrena, que tudo isso aqui faz parte do seu ponto de vista, do nosso ponto de vista. E nós, como cristãos, temos que neutralizar isso todos os dias. A gente olha para alguém, muitas vezes é aquele pensamento ruim, pré-julgando, ou tendo até um pré-julgamento, tendo um preconceito, e na hora que você pensa nisso, você acaba pecando. Por isso que nesse momento que vem o pensamento, você deve repreender, você tem que manter um guarda armado, para que nenhum pensamento mal venha adentrar o seu pensamento, sua mente, e você venha a deixar com que a natureza terrena venha brotar dentro de você. A segunda etapa, a primeira é mortificar a natureza terrena. A segunda, deixar as obras do passado. Porque tem pessoas que praticaram muitas obras no passado que ficam na memória. Você dançava naquela boate, você frequentava aquele ambiente, você se relacionava de uma maneira, você tinha uma vida, que esta vida que era longe de Cristo, ela tem todo um contexto, e esse contexto está aí. Não é? Muitas vezes as amizades continuam, muitas pessoas não conseguem cortar algum tipo de amizade que ainda vem do seu passado. Tem um histórico familiar que não dá para você jogar a família fora, você tem que cuidar da família. Então existem ambientes que são propícios a nos lembrar da nossa vida pregressa. Então Paulo diz: olha, além de você mortificar a sua natureza terrena, você tem que, você não pode fazer isso, você não pode idolatrar. Ah, pastor, mas espera aí, o senhor está falando com crente não idolatra. Irmãos, tem crente que idolatra pastor, tem crente que idolatra cantor. Você é só ir vir muitos que chamam de culto, mas na verdade é o show gospel, e você vê os irmãos se esgalfiando, gritando lá, como se estivesse num show mundano, sabe, gritando o nome do artista, do palco. E o artista muitas vezes, ou o músico muitas vezes, tem um comportamento também de artista, onde começa a ter um comportamento mais de apresentação do que a adoração. E isso aí tem adentrado as igrejas. Isso tem povoado, a mente de muitos cristãos, que ao invés de adorar a Deus, está adorando a criatura. Não precisa de imagem para ser um idólatra, irmãos. Não precisa de uma imagem lá, sabe, para você ser considerado idólatra por Deus. Então tem a idolatria é o dinheiro. Tem cristão que misericórdia, eu não sei onde encontraram uma palavra que mostra que temos que ser rico, que temos que, que ter dinheiro. Quantos cristãos são idólatras do dinheiro, ou seja, tem um ídolo como o dinheiro, como mamon. E essas pessoas, elas acabam agindo sempre pelo dinheiro. Elas sempre, quando se movem pelo dinheiro. Ela não fala com você, mas ela sabe se você tem dinheiro, sabe que você pode dar dinheiro para ela, começa a te bajular. Irmãos, isso aí é gente que gosta de dinheiro, adoradores de dinheiro. E na igreja tem muita gente assim, inclusive nos púlpitos. Quantos pastores, irmãos, que muitas vezes colocam a condição de dar oferta para poder pregar. Quantos cantores que agora tem toda essa estrutura. Não estou dizendo que seja contra isso, porque tem muita profissão, e a profissão tem que ser respeitada. Mas quantos estão usando o nome de Deus para poder conquistar riquezas, quando na verdade o nosso alvo não está aqui embaixo, as nossas coisas devem ser lá em cima, amém ou não? Eu não estou falando para você que o dinheiro não seja importante nesse contexto de pagar nossas contas, ou não é? Mas o dinheiro não pode substituir nada nas nossas vidas. O dinheiro não pode tirar nenhum tipo de relação, não pode influenciar uma relação. Não é porque aquele irmão dá o maldismo, ou porque aquela irmã tem mais condições financeiras, que eu tenho que ser mais amigo desse do que aquele que não tem nada para me oferecer. Quantos cristãos até de maneira automática, porque eles acreditam que não pensam nisso, mas acreditam que é muito melhor ficar amigo daquele irmão que tem um carro luxuoso, que tem condições de me chamar para casa de praia, que tem condições de me dar um dinheiro em momentos difíceis, que me leva para a pizzaria no final do culto, e paga, do que aquele que sempre vai e não tem dinheiro para me pagar. Amados, quantos cristãos são assim? Que buscam amizades
com interesse no dinheiro. E aí, voltando no segundo tópico, diz assim: deixar as obras do passado. Olha o que a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 7, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Amém ou não? Ou seja, eu tenho que aprender, além de morrer para a natureza terrena, eu tenho que deixar as obras que eu fazia no passado. Isso aí cabe uma observação importante. Quantos cristãos dizem assim: mas pastor, eu nasci assim e vou morrer assim? Nós pregamos sobre isso de manhã. O evangelho, ele tem uma proposta de mudança. Amém ou não? O evangelho tem uma proposta de mudança. Não é uma coisa que você entra para dizer assim: eu vou continuar do mesmo jeito, porque Deus me escolheu dessa forma, porque Ele já sabe como eu sou. Ele sabe como você é, Ele sabe como eu sou, mas a proposta do evangelho é uma proposta de mudança. Se não houver mudança, não há evangelho. Amém? Então a mudança tem que acontecer diária. O único que não muda é Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E por que Jesus não precisa mudar? Porque Ele é perfeito. Mas eu e você, todos os dias, precisamos nos aprimorar. Essa situação mesmo que estamos vivendo, por estar transmitindo agora de live para muitos irmãos, isso tem sido um desafio para muitos pastores. Desafio para todos nós, é ou não é? Superar essa situação. Então, adaptar aqui, a colocar todo o equipamento que temos disponível para poder transmitir isso para vocês. Então, isso tem sido muito difícil, mas a gente tem que se adaptar. Os filhos de muitos irmãos estão assistindo aulas através da internet, ou seja, pelos os programas que tem, né, pelos aplicativos, estão assistindo aula pela internet, estão tendo aula online. E aí as crianças têm que se adaptar, os pais precisam se adaptar. Toda uma situação, não que eu estou dizendo que vamos nos adaptar para dizer, vamos viver nessa situação ad eterno, porque ninguém aguenta mais. Mas eu tenho certeza absoluta que nós temos que inovar, nós temos que aprimorar. E depois dessa situação, queridos, eu já tenho certeza porque já está acontecendo com muitas pessoas, nós não seremos mais os mesmos. A igreja não será mais a mesma, a sociedade não será mais a mesma, o Brasil não será mais o mesmo. Nós vamos ter várias mudanças que, se você tiver travada para essas mudanças, você não vai progredir. A vida é assim, irmãos. A única coisa que não muda é isso aqui, ó, é a palavra do Senhor. Ela é a mesma sempre, porque Jesus é a palavra, ela não muda. Se você ler a Bíblia, no Antigo Testamento, há quase 3, 4 mil anos atrás, adultério era pecado. Se você vê hoje, adultério continua sendo pecado. Jesus não muda a concepção, a palavra, Deus não muda a concepção dele em relação ao pecado, à santidade. Tudo isso aí continua a mesma coisa. A diferença é que nós temos que fazer algumas adaptações e vamos ter que mudar conceitos religiosos que antes era para nós algo que não tinha uma linha divisória. Agora nós temos que passar, nós temos que progredir. Amém? Então, deixando as coisas do passado, partimos para as coisas novas que Deus tem para todos nós. Amém? A terceira e última coisa, nós temos que despir do velho homem. Para nós terminarmos, Colossenses capítulo 3, versículos 8 e 9, que diz assim: mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência. O que é maledicência? Falar mal dos outros. E essa igreja tem muito isso. Muitas pessoas falam mal da vida dos outros, e quando menos vê, está dizendo: eu estou falando mal da vida do irmão, e não sabe por quê. É uma maledicência. E linguagem indecente no falar, e tem palavrão. Tem crente que tem uma boca suja, misericórdia. Então, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem. Quando digo velho homem, pode ser também a velha mulher, com as suas práticas. Amém? Nós temos uma diferença, irmãos. Nós estamos transformados. Nós estamos debaixo desta autoridade de transformação através da palavra. Então, se estamos dessa forma, temos que pensar nas coisas do alto. Não podemos mais viver com a nossa mente tacanha, pensando só nas coisas e as nossas necessidades da terra. Você acha que o evangelho traz uma proposta apenas de viver uma vida boa aqui embaixo, quando na verdade a proposta é lá para cima? Então eu tenho que começar a ter meu alvo nas coisas espirituais, nas coisas que são do alto. E quer ver um exemplo disso? Um exemplo prático para você ver. Claro que na Bíblia muitos homens de Deus fracassaram porque deixaram de pensar nas coisas do alto. Quando a gente começa a pensar muito nas coisas de baixo, sabe o que acontece? A gente começa a viver as coisas de baixo. Quando a gente começa a povoar o nosso pensamento somente com as coisas da terra, nós iremos viver a terra.
Eu não estou dizendo que você não deva pensar no trabalho que você vai fazer amanhã, no almoço que você tem que preparar amanhã, nas contas que você vai ter, que as contas que vão ter que ser pagas amanhã. Não estou falando isso. Eu estou falando que isso não domine a maioria do tempo dos teus pensamentos. Que você se aplique mais em buscar as coisas do alto do que ficar pensando apenas nas coisas que são da terra. Tem cristão, irmãos, que você não conversa com ele não fala de Jesus de forma alguma. E quando a gente vê muitos exemplos na Bíblia de homens e mulheres que fracassaram porque deixaram de pensar mais nas coisas de cima para pensar nas coisas de baixo, a gente vai ver o exemplo de Sansão. Sansão foi um homem chamado por Deus desde o ventre da mãe dele. Ele já tinha uma promessa dele ser um juiz. Deus chamou ele para ser um diferencial na terra, para fazer a diferença. O que Sansão fez? Ao invés de ele utilizar a força para libertar o povo de Israel dos domínios dos filisteus, ele começou a se associar com o próprio povo inimigo. Ele começou a se associar com os ímpios daquela época. Ele começou a andar com as pessoas que era para ele combater. Ele estava andando com as pessoas que era para ele utilizar a força dele para libertar o povo de Israel daquelas pessoas. Ao ponto que ele, ao invés de se relacionar com mulheres da sua parentela, ou seja, de pessoas de Israel, ele começou a se relacionar com as mulheres ímpias do povo inimigo, dos filisteus. Ele começou a ter esposa lá, ele começou a ter relacionamentos lá, ele começou a viver mais na terra dos filisteus do que na própria terra. Sabe, Deus tinha chamado ele com um propósito, Deus tinha chamado ele para libertar. A força que ele tinha não era um atributo dado por Deus apenas como uma forma de experiência, sabe, de uma pessoa que teria um talento pessoal que podia usar em causa própria. Sabe, queridos, eu creio que Deus permitiu você aprender violão, talvez aprender um teclado, aprender alguma coisa. E muitas vezes nós usamos o nosso talento que Deus nos deu para fazer coisas contra os princípios divinos. Sansão recebeu um talento, Sansão recebeu, um chamado, ele tinha algo dado por Deus com um propósito. Deus te deu essa voz, Deus te deu essa habilidade de falar, de orar, de buscar, de ajudar, para que você trabalhe e sirva a Ele no reino dEle. Só que Ele não vai te forçar a fazer isso, Ele quer que seja algo que você venha colocar no coração com amor, para servi-lo com dedicação, amém? Sansão recebeu aquela dádiva, era o homem mais forte daquela época, e não só daquela, mas daqui também, era o homem mais forte, tinha uma força extraordinária que Deus deu. E o que ele fez com tudo aquilo? Ele usou em causa própria, ele usou para servir o seu corpo, servir a sua vontade, começou a ter relacionamentos, teve relacionamento com a prostituta Dalila, e aí daí você já sabe toda a história, ele acabou sendo preso, revelou o segredo dele, foi infiel, foi mentiroso, mentiu várias vezes para Dalila, escondendo o seu segredo, e depois que revelou, os filisteus prenderam ele, furaram os olhos dele, cortaram o seu cabelo, e aí ele perdeu toda a sua força. Não porque cortou o cabelo, mas porque ele saiu da presença do Senhor. Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos assim, deixando de olhar para aquilo que é de Deus, para olhar nas coisas da terra. E quando a gente começa a olhar tantas coisas da terra, aquilo nos fura os olhos. Nós perdemos a visão espiritual. Quantos cristãos só pensam nas coisas daqui da terra, só pensam em ser abençoados? Eu não estou dizendo que eu também não quero, irmãos. Eu preciso cada dia mais ser protegido, ter saúde, trabalhar, crescer, conquistar. Mas você acha que tudo isso é a razão da sua vida? Será que a razão das nossas vidas é apenas trabalhar, comprar um carro novo todo ano, comprar uma casa no lago, pensar em coisas na terra? Ou será que Deus quer algo maior e melhor para vocês? Eu quero que você pense nesta noite. Deus não vai deixar de progredir, abençoar a tua empresa, abençoar os teus negócios, abençoar a tua vida. Mas é importante que você tire o seu foco na sua finalidade de vida, o seu objetivo de vida apenas nas coisas da terra, de fazer você crescer, de fazer a sua vida progredir financeiramente, de você viver aqui na terra o céu, quando na verdade a proposta de Cristo, o céu é lá no céu, o céu não é na terra. Então eu tenho que pensar assim, Deus está me propondo nesta noite, povoar mais o meu pensamento com as coisas de cima, do que povoar com as coisas de baixo, impregnar com o meu pensamento, o meu tempo, com as coisas que vêm do alto, porque é isso que Deus quer para a minha vida e para a tua família também, e para a tua vida também, amém? Eu quero orar por vocês nesse momento. Vamos orar? Vamos ficar de pé, queridos, vocês estão aqui na igreja, vamos ficar de pé, vamos fechar nossos olhos, vamos fechar nossos olhos agora e vamos fazer uma oração.
para que Deus venha nos trazer luz neste momento, para que Deus venha revelar a grandeza dele e venha nos mostrar que devemos tomar uma posição de mudança, uma posição de que a nossa mente não fique dominada pelas coisas desta terra. É evidente, né, pastor, que a gente precisa trabalhar, a gente precisa crescer, tem tantas coisas que Deus deseja para todos nós, mas eu acredito que a habilidade que Deus nos dá, Ele dá para a glória de Deus, dá para nós para a glória de Deus, como deu para Sansão. Sim. A escolha de usar essa habilidade para as coisas ruins, né, para as coisas do mal, a decisão é sua, a decisão é nossa. Então, a partir de hoje, depois desta mensagem, coloca no teu coração, as tuas mãos, a tua habilidade, a tua família, a tua vida está aí por um propósito, e o propósito é para a glória de Deus. Talvez você diga, mas pastor, qual é o propósito que eu tenho de vida? Qual é o propósito que eu tenho de vida? Por que eu estou aqui nessa terra? Deus vai te revelar, porque não existe membro do corpo de Cristo sem utilidade. Não existe membro do corpo de Cristo que não tenha funcionabilidade. Você é útil. Você é útil, minha irmã. Você é útil, meu irmão. Deus te chamou para uma obra muito grande. Cabe você agora deixar seus pensamentos mais dominados pelas coisas de Deus do que as coisas deste mundo, que muitas vezes tira o tempo de comunhão com você e Deus. Sabe quantas horas você fica vendo a vida dos outros no Facebook, ou fica vendo coisas que talvez são tão infrutíferas que você poderia aplicar 10% disso em ler a Bíblia e orar? Quantas vezes, irmãos, nós, até para distrairmos a nossa mente, ficamos 1h30, 2 horas na frente de um filme de televisão e nem saímos de lá, mas se passar uma live durante 30 minutos de pregação, já começa a cansar. Você já saiu algumas vezes, aí já foi no banheiro, já foi no quarto, já mexeu aqui e ali, e deixou a live ligada lá, mas não viu partes da palavra. E quando acontece isso, meu irmão, você perdeu trechos preciosos da palavra de Deus para a tua vida. E depois a gente fica perguntando ou pedindo: Deus, fala conosco. Deus, eu quero ouvir a tua voz. E Ele vai dizer: eu já te falei tantas vezes, mas você não dá ouvido à minha voz. Você não tem tempo para mim. Você não tem tempo para me ouvir. O seu tempo é muito limitado para as coisas de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta bem objetiva. Quanto tempo você dedicou para as coisas do alto hoje? Domingo, que é um dia que nós chamamos um dia consagrado ao Senhor. Quanto você dedicou? Quanto tempo você leu a Bíblia hoje? Quanto tempo você orou? Ah, pastor, mas eu tive que trabalhar. Estou trabalhando até agora. Eu estou trabalhando aqui em casa, em home office. Eu estou trabalhando, irmãos. Eu sei que o trabalho é importante, mas será que você está conseguindo tirar um tempinho do seu dia para orar? Porque a Bíblia diz que em vão vigia o sentinela, se Deus não vigiar. E eu até faço eu parafraseio essa frase, eu faço uma analogia. Da mesma forma que um vigia vai se tornar inútil o seu trabalho se ele não confiar no Senhor, assim também o trabalho daquele que não confia em Deus é como se estivesse juntando no saco furado. Você trabalha, mas não vê o retorno isso nas suas mãos. Por isso que eu quero passar para você essa visão nesta noite. Eu quero que você se aplique nas coisas do alto. Eu quero que você separe um tempo para agradar a Deus, porque desta forma Deus vai mudar a tua sorte. Amém? Baixa a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, te agradecemos neste momento, porque a tua palavra não volta vazia, mas testifica, porque cada um ouviu, entendeu, e com certeza aqueles que tiverem força, determinação vão cumprir, e quando cumprir vão usufruir as promessas que estão, meu Deus, nesta palavra, nesta ordenança, de buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Senhor, os teus filhos estão precisando de tantas coisas, e que tantas coisas essas que precisam ser acrescentadas. Quando nós corremos atrás das coisas desta terra, irmãos, meu Deus, quando nós corremos atrás das coisas desta terra, nós perdemos tempo de correr atrás das coisas do alto. Só temos um tempo para correr uma carreira, ou para as coisas dos céus, ou para a coisa da terra. Não que seja errado nós trabalharmos, estudarmos, planejarmos, construirmos, mas tudo isso vai ficar. Um dia após o outro vai passar tudo isso, mas a tua palavra não vai passar. E um dia que nós queremos ou não, que nós desejamos ou não, que nós possamos até tentar fazer de tudo para não chegar esse dia, mas um dia estaremos na tua presença. E o que vai valer nesse dia não é quanto dinheiro nós ganhamos, não é quantas contas pagamos,
mas é quanto tempo nós nos alimentamos da tua presença e servimos ao Senhor com qualidade, trazendo a palavra para aqueles que precisam. Meu Deus, imagine agora, Senhor, se toda a tua igreja deixasse de te servir, quantas pessoas vão ir para o inferno? Meu Deus, se eu pensar desta forma, de não servir, de não trabalhar, e não fazer mais a tua obra, quantas pessoas vão deixar de ser, meu Deus, escravas de Satanás? E quantas que estão aqui me vendo, me ouvindo, ou quantas que estão em casa, meu Deus, que não teriam a vida transformadas, se todo mundo, Pai, pensasse da forma que alguns pensam, de não trabalhar, de não fazer a tua obra. Por isso, Senhor, coloca no coração um coração transformado, um coração que seja mudado, não para ver as falhas, mas para ver as qualidades, para ver, Senhor, e promover mudanças, porque é isso que nós viemos fazer nesta terra. Estamos aqui para proclamarmos o teu reino, para declararmos que o Senhor é bom e rico em misericórdia. Abençoa as famílias de cada um que está aqui, abençoa as famílias daqueles que estão em casa, abençoa as famílias de todos os teus filhos, e faz com que eles mudem a sua concepção de vida a partir de hoje, e que eles busquem separar um tempo, meu Deus, para se aplicar nas coisas do alto, porque com certeza a vitória virá, e a comunhão virá, a intimidade virá, quando nós nos dedicarmos mais ao Senhor. Obrigado por esta palavra, obrigado porque o Senhor não deixa o teu povo sem um amparo, sem um cuidado, sem a tua proteção. Esta é a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos louvar o Senhor. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração, dá-me um coração igual ao teu.